Seja muito bem-vindo a esse episódio de hoje para o seu desenvolvimento, para o meu desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento. E o tema de hoje é desânimo. Como vencer o desânimo? Gente, você conhece pessoas desanimadas? Em algum momento na sua vida, você já se sentiu desanimado? Por alguma coisa que aconteceu, por alguma coisa que fizeram? Se você, assim como esse ser aqui, já se sentiu desanimado, mas eu sei exatamente como você se sente ou como você se sentiu. A verdade, gente, é que todo mundo em algum momento vai passar por uma fase de desânimo. Seja essa fase de desânimo por algo que eu não alcancei, por uma frustração, por uma crítica que fizeram comigo, por alguma coisa que eu perdi, por alguma coisa que não aconteceu do jeito que eu esperei tanto. O desânimo vem, aí é assim que eu fico. Então, o que fazer, Patrícia? Como fazer já que o desânimo vai vir? Como que eu vou lidar com esse desânimo, então, quando ele chegar na minha vida? E o primeiro ponto que é muito importante nós termos, gente, é ter a consciência e a clareza de que ele vai vir e de que ele vai trazer consigo muitos prejuízos. Sabe por quê? Porque se eu fizer amizade com o desânimo e ele bater na porta da minha casa e eu falar assim, entra, aí eu convido para entrar, aí eu chamo para sentar na mesa e tomar um café comigo, e se não bastasse eu falo assim, quer dormir aqui em casa? Minha gente, se eu fizer isso com desânimo, consequentemente, eu vou ter grandes prejuízos. E um dos grandes prejuízos que acontece na vida das pessoas quando o desânimo vem, sabe o que é? Desistência. 90% dos fracassos que acontecem não são fracassos, não são. Sabe o que são? Desistência. As pessoas desistem dos seus objetivos. E eu gostaria de falar com você hoje aqui sobre dois tipos de pessoas diante de um desânimo. O primeiro tipo de pessoa que existe, gente, diante de um desânimo, são aquelas pessoas que quando o desânimo vem, sabe o que elas fazem? Se esborracha no chão. E ela se esborracha e fica lá. E você olha lá embaixo no fundo do poço, e sabe o que você vê? Bem lá no fundo, bem lá no fundo. Você vê um ser agarrado, grudado, colado no fundo do poço. E essas pessoas, geralmente, essas pessoas que ficam esborrachadas diante de um desânimo, elas lamentam, elas ficam com um padrão de pensamento inconformada com aquilo que aconteceu, achando que as coisas não podem mudar, achando que nada vai dar certo, que nunca mais vai poder ser diferente. E essas pessoas ficam ali. E o que acontece é que, assim como eu já vivi um desânimo muito grande na minha vida, há alguns anos atrás, o que acontece é que essas pessoas elas dão foco ao problema. E elas começam então a olhar só para o problema. E ela começa então a dar força, ela começa a dar poder, ela começa a dar muito valor àquele problema. E ele então cresce. Pessoas que fazem isso, elas começam a ficar pessimistas. E quando ela faz isso, é como uma situação bem pequenininha. Ela faz de uma situação pequena um grande desastre, uma grande tempestade. Gente do céu, vocês não têm noção do quanto eu fazia isso, do quanto as coisas eram tão pequenas, do quanto as coisas eram tão, às vezes, insignificantes, e eu criava, sabe? Criava aquela coisa gigantesca e tomava uma proporção que não fazia sentido, que não era justo, que não precisava de tudo aquilo. Eu dava uma proporção muito grande para aquilo que não precisava. E aí eu te pergunto, você conhece pessoas que são assim? Que estão esborrachadas diante do problema? Que estão agarradas lá no fundo do poço? A única coisa que ela vê é só o fundo do poço. É só o problema, não vê saída. Conhece pessoas assim? Ou talvez você tenha sido essa pessoa que diante do desânimo não consegue fazer diferente, não consegue sair, mas tem um jeito de você se livrar disso, que é o segundo grupo de pessoas, porque o meu compromisso aqui com vocês é que vocês saiam daqui tomando decisões, que vocês saibam como fazer. E esse segundo grupo de pessoas, gente, são aquelas que dão pulo o tempo todo. Mas que é isso, Patrícia, que dão pulo o tempo todo? São aquelas pessoas que diante do fundo do poço, que diante do desânimo, elas não veem a situação como um ponto final. Elas não veem a situação como tipo assim, acabou? Não tem mais o que fazer, minha gente? Não, elas não fazem isso. E elas então, elas sabem sair
dessa situação. Elas têm sim uma atitude diferente diante do fundo do poço. E você pode me dizer assim: ah, Patrícia, mas eu sempre fui assim. Eu sempre agi desse jeito. Você sempre foi assim, mas você não precisa continuar sendo assim. E para você não continuar sendo assim, para você agir diferente, eu vou trazer aqui para você 4 dicas para você se livrar desse fundo do poço e saber lidar com esse desânimo. Mas antes eu já te pergunto, quem você tem sido? Fala aqui para mim. Quem você tem sido? Fala aqui nos comentários. Você tem sido aquele primeiro grupo de pessoas que se esborracha diante da situação? Ou você tem sido o segundo grupo de pessoas que tem pulado diante da situação? Olha para o problema e dá um salto da vitória e faz totalmente diferente, tem uma atitude diferente. Mas aqui vão 4 dicas para você. E a primeira dica, sabe qual que é? Acredite em si mesmo. O que você quer dizer com isso, Patrícia? Acredite em si mesmo. Gente, em alguns momentos da minha vida, em algumas fases da minha vida, eu quis desistir de algumas coisas. Porque eu achava que não ia dar certo, porque eu achava que as coisas não iriam acontecer. E qual era a frase que eu dizia sempre dentro de mim e que eu sempre digo quando o desânimo vem, quando a desconfiança vem, quando vem aquela falta de vontade? Eu digo pra mim mesma: Patrícia, acredite em você. Acredite no seu projeto. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Então, acredite em você. Acredite no seu projeto, acredite naquilo que você tem desejado e que agora, nesse momento, talvez você está desanimado. Acredite no seu projeto. Segunda dica que eu te dou é: acredite em Deus. Sabe por quê, gente? Porque Deus não nos criou para ficar vivendo dentro de fundo de poço nenhum, não. Deus nos criou para saltar muralhas, para ir em lugares altos. E essa é a verdade para você hoje. Terceiro ponto, gente, sabe qual que é? Extraia oportunidade daí de dentro do fundo do poço. Ah, mas não tem oportunidade. Tem sim, minha gente. Abre bem o olho. Sabe o que você tem que ser? Um caçador de oportunidade. Começar a olhar as situações ao seu redor e começar a buscar oportunidades diante da tempestade. Porque sempre tem sim, senhor, sim, senhora. Gente, quarto e último ponto para você sair dessa situação do desânimo e desgrudar desse fundo do poço, sabe qual que é? Ter um motivo maior. Tenha dentro de você um motivo, uma missão, um propósito, um objetivo tão grande, mas tão grande, que arde aqui tanto dentro do teu peito, que você vai dar um pulo de qualquer forma. Vai fazer você sair desse fundo do poço e querer viver uma vida extraordinária, e querer realizar, e querer conquistar, e querer chegar aonde você deseja chegar. Gente, o fundo do poço, ele existe. O desânimo, ele existe. Tanto para as pessoas que se esborracham no chão, quanto para as pessoas que dão um salto desse lugar. A diferença é a atitude que nós temos diante do fundo do poço. Porque, gente, eu não posso escolher aquilo que acontece comigo. Eu não posso escolher se alguém vai me magoar, se alguma coisa vai acontecer. Eu não posso escolher isso, eu não tenho controle. Mas eu posso sim escolher o que acontece, sabe aonde, gente? Em mim, aqui dentro. Aqui dentro eu sou a diretora. Aqui dentro eu tenho toda a autorresponsabilidade. Então você ter consciência do que te leva a entrar em desânimo, você ter consciência de que você está no desânimo, é muito importante. Mas o mais importante agora é você se revestir de responsabilidade e saber que só você pode sair desse lugar, tomando decisões que te façam sair desse lugar, tendo atitudes totalmente diferentes. E aí eu te pergunto, esse conteúdo agregou na sua vida? Contribuiu na sua vida? Se contribuiu, deixa aqui embaixo nos comentários. Contribuiu, #contribuiu, que eu volto com muito mais. E se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, eu te convido a se inscrever, porque toda vez que tiver um vídeo novo, vai vir a notificação para você e você vai ser o primeiro a ver esse vídeo. Gente, a gente se vê até o próximo episódio. Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.